Bom dia a todos. Muito bonito realmente o vídeo, né? Gratidão. E é importante sentirmos, né, essa sensação de sermos gratos a alguém ou alguma coisa. Como já estamos em dezembro, e dezembro nos remete, né, a toda uma festividade, onde vamos celebrar o nascimento de Jesus, ele o grande aniversariante. Hoje, as nossas reflexões acerca de tudo isso virá das responsabilidades pelos frutos. O que significa esse tema para nós na manhã de hoje? Se não trabalharmos juntos, lei de causa e efeito. Durante todo o ano, fizemos coisas, né, realizamos ou não realizamos, mas tivemos propostas de trabalho conosco mesmo. E tudo quanto diz respeito a nós, a tudo aquilo que nos cerca, tudo nos convida a uma responsabilidade. Porque a semeadura é livre, nós sabemos, mas a colheita, segundo o Espiritismo, não é obrigatoriamente realizada por nós, mas ela é inevitável. Então, semear é livre, mas receber esses frutos é inevitável. Por quê? Porque estamos dentro do processo de lei de causa e efeito. Para ilustrar esse tema, na manhã de hoje, eu trago uma história que vai nos ajudar nessa reflexão. Olá, bom dia, Marisa. Tinha um menino por volta dos seus 7, 8 anos. No Brasil é comum, em férias, ir para a casa dos avós, parentes, fazendas abastecidas de lindos pomares. E essa criança, dentre 7 e 8 anos, era costume estar saindo da capital, indo para o interior, para a chácara do seu avó. Chegando lá, ficava feliz sempre com o que via. Em particular, nessas férias, onde estaria completando 7 anos de idade, a mãe quis que ele realmente tivesse um contato direto com a natureza. E chegando à fazenda, ele pergunta à vovó: vovó, o que foi feito daquele laranjal? E a avó, feliz por estar ali com o seu neto, completando seus 7 anos, diz a ele: querido, vá ver você mesmo o que foi feito daquele espaço lindo, aonde foi plantado, e veja como está hoje, vá você mesmo correr. E ele, com seu olhar, com a sua indagação de 7 anos, fica extasiado, porque diante de um pequeno pomar que era antes, agora era um grande laranjal e perdia de vista. Ele corria entre as árvores como que feliz e ficava extasiado olhando os frutos que ali estavam, as laranjas. E com a vontade de poder abarcar tudo aquilo, começou a pegar os frutos do pé. Levantou a camisa e foi colocando, como a gente faz, né? Vai colocando aquela quantidade de fruta e até não conseguia mais carregar. E os frutos, obviamente, sua mão pequenina deixou escorregar várias laranjas que desceu o ribeirão, o riacho, entre as árvores e foi ao encontro de outros lugares. Ouvia-se de longe pessoas a dizer: tem laranja madura! Tem laranja no chão, tem fruto maduro caindo, pegue o fruto ladeira baixa. E ouviam vozes e o menino foi levando e deixando pessoas levando seus frutos. À beira da estrada, alguns foram recebendo as laranjas, porque ele não conseguia chegar até em casa com aquela quantidade de laranja. Era o seu desejo levar bastante, mas aquilo que foi permitido a ele foi a única coisa que ele conseguiu levar, simplesmente uma laranja para casa. E feliz mostrou à avó que ele havia conseguido trazer uma laranja. E ali repartiram aquele fruto, saboreando, e ficou feliz ainda em saber: vovó, que sabor especial tem a laranja aqui da terra? Que sabor? Quem fez isso, vovó? E a vovó disse: foi o bom jardineiro que fez, meu filho. Mas como é que o bom jardineiro faz para que essa laranja tenha tanto suco tão saboroso? Ah, meu filho, o bom jardineiro colocou ali a semente do amor.
A multiplicação do amor a qual ele planta aquela semente traz um fruto saboroso. E ele guardou essa lembrança, essa instrução, esse momento para a sua vida toda. Passa-se os anos. Agora retorna à fazenda da avó, não mais comemorando os seus 7 anos e na sua alegria infantil, mas já se fazia homem. E o seu motivo de retorno àquela fazenda, ao visitar sua avó, agora já de cabelos brancos, era o motivo de saúde. Estava gravemente enferma. Segundo os médicos, seria praticamente o único mês onde ele poderia novamente abraçá-la. E ele não perdeu a oportunidade. Com mais de 25 anos se passaram, ele retorna ao mesmo ponto aonde deixou aquela lembrança. Aquele momento aonde foi compartilhado aquele fruto, aonde saboreou com simplicidade. Mas os gestos ficaram marcados para sempre. E ele buscou trazer aquele mesmo ponto quando encontrou a avó. Abraçaram-se, cumprimentaram-se e ele fez a pergunta de sempre. Vovó, o que foi feito do laranjal? Como é que está? Ainda existe? E ela falou, ó meu neto querido, vá você mesmo ver como está. Ao se deparar, adentrar o laranjal, ficou extasiado. E as lembranças de infância voltaram novamente. Se sentiu como que uma criança, porque devido aos seus afazeres na cidade grande, homens de negócio agora, a sua atenção, o seu foco estava para a tecnologia, para os outros afazeres, homem importante que se tornou. E assim, olhou, respirou e viu como era bom tocar o solo. E vislumbrar, trazer aquelas lembranças da infância, como lhe fez bem. Olhou o laranjal e ficou extasiado. Como pode ainda, depois de 20 e tantos anos, aquela árvore frondosa, com aqueles frutos saborosos, permanecer da mesma forma? Como haviam se multiplicado, já não era mais umas centenas de pés de laranjas, eram milhares. E ali ele ficou a pensar. Ele já sabia a resposta de quem fez foi o bom jardineiro. Ele já sabia que o bom jardineiro colocou ali o amor da multiplicação, que é a sabedoria daquele que deposita a semente com o único objetivo dali recolher e extrair o que há de bom, o que há de belo. Trazendo essa fábula para nós, nos remete ao entendimento de que tudo que fizermos, tudo, absolutamente, um gesto nosso, uma atitude, um pensamento, tudo iremos colher os frutos daquilo que nós mesmos produzimos. Por isso que o Espiritismo nos convida, nos chama para a boa plantação, para sermos um bom jardineiro. Porque a depender do manejo, do trato dentro do solo, e aqui trazemos para o solo do coração, das relações de convivências conjugais, do trato, da parceria dentro do trabalho, na sociedade a qual estamos inseridos dentro do trabalho, dentro da convivência, a responsabilidade de tudo quanto para nós irá nos tocar, irá nos dizer. Receber esse fruto bom e saboroso da boa amizade, do amor, da paz, da alegria, da abundância de tudo quanto nós queremos, vai depender de nós. Da forma que nós estamos trabalhando, tratando as sementes. Se não, se formos aqueles agressivos, dentro da agressividade, dentro da imposição, do maltrato, do verbo duro, aonde estamos colocando as nossas sementes de qualquer jeito, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós estamos propondo a trabalhar e a semear. Por isso, a lei de causa e efeito nos convida. Por quê? Porque aqui está a nossa biografia do trabalho de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese.
A Psicologia da Gratidão, do Divaldo Pereira Franco. O que vai nos dizer dentro dessa responsabilidade do fruto? É que uma semente plantada gera muito mais do que uma planta ou árvore. Nós sabemos. Ela gera inúmeras outras sementes que também se tornarão plantas e árvores. No primeiro momento, nós não damos conta das consequências na primeira instância do ato que nós estamos fazendo. E muitas vezes, aí é que está a chave da questão. Na primeira instância, nós queremos receber de imediato todos os resultados. Igual criança, igual essa criança desse relato que aqui eu coloquei. Imediatamente o que ela queria era colher. Mas aqui nós vamos trazer uma reflexão. Ela não havia plantado nada. Plantaram para ela. E quando é que nós estamos plantando verdadeiramente algo que sai de dentro de nós? Porque essa multiplicação das nossas ações, dos nossos pensamentos, vão trazer consequências que podem não ser no momento exato do ato. Podemos repercutir, desdobrar para mais além, para daqui a quantos anos? A 25 anos? A 30 anos? Quantas criaturas, nesse exato momento, ao praticar uma ação, literalmente não irão receber? Virá dentro da proporção do entendimento daquilo que se sabe, trazendo consequência e caindo em si. Por isso que muitas vezes a gente fala, realmente, devido àquela ação, àquela atitude. Então, essa árvore, depois de ter dado outras árvores, gerados outras árvores, essas sementes se tornarão plantas novamente. E assim é na família. Somos nós, os pais, ensinando, plantando no coração das nossas crianças, ensinando-as. E elas irão reproduzir igual ou maior a depender do desenvolvimento de que tiverem, porque essa ação do bom jardineiro irá provocar, burilar, trazer para que esta árvore continue trazendo os frutos saborosos. E a gente observa também que tem muitas árvores que não produzem frutos. São árvores secas, são árvores que estão preparadas para viver em um terreno árido, isolada. E a gente observa que muitas vezes nós nos encontramos assim, o nosso coração. Com aquela dureza. E aí a gente vê que não há ainda, não absorveu, aquele jardineiro não conseguiu manejar as ferramentas para que esse terreno, sendo absorvido pelo líquido do amor, da paz, da benevolência, possam despertar e trazer a sua pujança de beleza de árvore dentro da madureza, dos entendimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada. Saindo de semente que somos, para a árvore, para abastecer e nutrir outras que vão depender, se tivermos ali consciência de que temos que continuar a multiplicar. Allan Kardec, ele vai nos dizer dentro da lei de causa e efeito, A lei de causa e efeito é constantemente criada como alerta no que se refere às escolhas a serem feitas, no sentido de chamar a atenção para a responsabilidade a ser assumida futuramente diante das consequências. E aí a gente pode perceber, o que acontece no instante sempre é aquele primeiro impacto de tudo aquilo que nós estamos fazendo. No primeiro momento é uma atitude tão simples, tão banal. Ao preparar uma comida, muitas vezes nós estamos ali realizando aquela tarefa, mas os nossos pensamentos estão em outros lugares. Estamos ali a dirigir o nosso automóvel e o nosso sentimento e pensamento está se desdobrando em outra atividade. Nós nem sabemos. Em um minuto, uma fração de segundos no trânsito, podemos gerar consequências gravíssimas devido à nossa falta de atenção e foco no que nós estamos fazendo. E vamos colher os frutos amargos, a depender da situação, por exemplo. Então, a partir do momento que nós fazemos uma escolha de semear,
tenhamos a certeza, se formos felizes dentro dos propósitos a qual nós estamos buscando, vamos colher bons frutos e bons resultados de felicidade, de amor e paz. Mas se o nosso intento, a partir dessa escolha, é de plantar a discórdia, é plantar a desavença, as intrigas dentro do nosso egoísmo, tenhamos certeza que igualmente colheremos de acordo com aquilo que o nosso coração e a nossa consciência nos convida a realizar. Embora tenhamos ali dentro, as escolhas que é sempre nossa, porque já sabemos aonde estão as leis de Deus na nossa consciência. Se escolhermos os caminhos que se apresentam, que são diversos, os caminhos que conduzem o homem à felicidade e à infelicidade. Ao tomarmos um caminho de infelicidade, muitas vezes nós sabemos que estamos no caminho errado. E voltarmos e fazermos novamente o sentido contrário para buscar, obviamente essas consequências desse retorno requer de nós, futuramente, para que possamos receber ali adiante, o sabor, a felicidade. É o cair em si, mas a escolha primeira foi realizada por mim. Então, o minuto que eu realizo essa escolha, não tem mais jeito, ela já foi editada. Ela já está aqui na nossa consciência. O nosso cérebro já enviou, já impulsionou. E muitas vezes nós não chegamos nem sequer a exteriorizar a ação. Isso não invalida, porque ela já aconteceu na minha mente. Ela já passou por todo o mecanismo dos sentimentos e já instalou. Quantas vezes nós pensamos e o pensamento é força, é vida. Plasmei, acabou, já fiz a escolha. Já mandei aquele e-mail que não queria ter mandado, mas ele já foi, paciência. Vai deletar? Ok, mas já está lá, já enviou. O que nós temos que fazer? Nós temos que editar, imprimir novos caminhos chamados escolhas para podermos acertar. Essa é a sabedoria do jardineiro que sabe que pôde naquele momento falhar e ter realizado uma plantação em um momento que não era propício, o terreno não estava bom. Ele precisa avaliar todas as suas condições de plantador para que a planta naquele momento sendo manejada encontre dentro daquele que está realizando e aquilo a qual ele já sabe que é o seu campo de ação, o seu terreno que se chama o coração do próximo. Porque tudo que fazemos em nós repercute no próximo. E quem é o próximo mais próximo de mim? Aqueles que estão comigo convivendo diariamente. Chamado marido, chamado mulher, filhos, sobrinhos, sogra, sogro, amigos. Aquele a qual eu me espelho. É o meu reflexo direto. Então ele é o meu campo de ação, meu terreno para depositar as sementes que são as virtudes que já estão em mim. E muitas vezes em potencial para serem desenvolvidas, esperando o terreno estar pronto. E para realizarmos uma plantação, temos que preparar esse terreno, adubar o solo, limpar. Porque aí vem o quê? Muitas vezes, da invigilância, as ervas daninhas que irão cobrir a beleza dessa plantação. E por isso que ele nos chama aqui a Gênesis, Kardec, para as responsabilidades que teremos que assumir, ou mais cedo ou mais tarde. Podemos plantar aqui para colher daqui a 10 anos. Isso não quer dizer que essas consequências que estão viajando no tempo para que eu possa receber e arcar com as consequências. Desencarnei, plantei, semeei, não quer dizer que no mundo espiritual eu não vá recolher os frutos. Porque é da lei, é da lei. É da lei. E aqui nós trouxemos essa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo, dentro da lei de causa e efeito. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma como gostaria que eles vos tratassem. Aqui nós podemos observar
que é um código de ética, de moralidade, de um maior grau e sublime ensinamento. Fazer exatamente ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito. E aí a gente para e faz a pergunta, mas o que eu gostaria que fosse feito comigo? Como eu gostaria que ele me entendesse, que me aceitasse? A gente tem que parar, fazer somente aquilo que eu gostaria. Então eu preciso me conhecer, eu preciso me autoanalisar, sondar esse terreno qual representa o meu coração. E aí nós temos que trazer para nós. Quando eu percebo e vejo, não só a irmã Dulce na Bahia, nós temos essa obra dessa irmã que realizou buscando semear o amor ao próximo como a si mesmo. Qual é a qualidade desse amor, desse jardineiro que eu gostaria que fizesse comigo essa plantação? Porque muita gente quer ser jardineiro, quer ser mestre, mas sem causa, sem preparação, sem condição de semear. E aí a gente vai ver as consequências daqueles que pensam, que sabem, que estão semeando. E aí nós estamos vendo que a semeadura de muitos jardineiros é equivocada. São ensinamentos falsos, não são os ensinamentos verdadeiros ensinados por Jesus. Porque amar ao próximo como a si mesmo constitui essa trilogia desse triângulo de amor que um está no outro, eu estou no outro, o outro está em mim e Deus está no todo e é o todo o qual ele representa. Estamos vinculados, estamos como que amarrados um no outro, porque esse é o caminho para a felicidade, nos aponta o Evangelho. Irmã Dulce, ela buscou levar esses ensinamentos, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para com ela. E a gente para, o que é o que eu gostaria que fosse feito para comigo? Porque há dois caminhos diferentes dentro da escolha, daquele que dá e aquele que se doa. Dá, nós damos qualquer coisa. Dar significa um gesto que tem o seu valor, mas aquele que se doa, está doando de si dentro daquilo que se tem. E é o amor. É o gesto, é o sentimento sublime naquilo que nós colocamos. Essa é a técnica do jardineiro, o bom jardineiro. Ele usa essa técnica do amor, porque ele sabe que ele quer receber de igual proporção. Ele não quer receber mais e nem menos. Ele quer receber na mesma proporção. Então é dando que se recebe. Dar no sentido de doar-se. É carregada do significado do sentimento. Essa é a boa caridade. Então, era isso que ela fazia. Assim como tantos outros. Francisco de Assis. E aqueles que se encontram no anonimato, dentro do trabalho, realizando a obra do Pai. Porque Deus nos convida e Jesus nos fala: Senhor, o que queres que eu faça? Está lá Paulo indagando a Jesus, naquele momento da sua convenção, a qual ele, perseguindo Jesus, os cristãos, na porta de Damasco, tem a grande visão da libertação da tua alma naquele momento. E ele, ao vislumbrar a luminosidade de Jesus, cai de joelho, antes perseguindo, agora cai de joelho, submisso àquela grandeza daquele grande jardineiro. E pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Olha só, o que queres? Já não era perseguindo, querendo matar. Já em atitude humilde, buscando trazer, acolher aquela semente. O que queres que eu faça? E a gente percebe o que é que Jesus nos convida a realizar, a fazer. Se fôssemos perguntar a cada um de nós: Senhor, o que queres que realmente eu faça? Jesus estava, naquele momento, dizendo a Paulo que ouvisse o coração. Por isso essa fala de Paulo: o que queres que eu faça? Que estava falando ali era o amor sublime, naquele momento tocado. Era o sentimento da alma. É a alma que doa-se dentro das atitudes nobres. E ela, ao meu ver, foi um desses vultos, desse ser que compreendeu a proposta
de que não bastaria amar e semear no próprio coração, que isso ainda é pouco. Precisava expandir aquele amor, semear, porque essa atitude, essa ação gera uma consequência que leva a outra, aonde vamos nos desenvolver. É a boa semente que a multiplicação dos pães chamado por Jesus. E ela soube muito bem multiplicar aquilo que tinha de abundância, porque o amor dentro dessa fonte inesgotável tem essa capacidade de multiplicação dentro da ação a qual está inserida. Então é da lei, dando amor, doando-se amor, receberá no mesmo teor, não mais aquele gesto de dar. A gente vai dando e perde a noção do sentido de ofertar, de sentir a gratidão de estar se doando. Era o que ela sentia. Por isso a luminosidade era maior, porque quando se doa-se as energias do amor, da multiplicação. Ela se identificava com o outro porque há uma semelhança de atração de sentimentos nobres que vai de encontro. Quando nós damos, e muitas vezes nós damos para nos libertarmos de algo que está nos incomodando, ou vai dar porque todo mundo está dando, ou porque alguém vai me ver fazendo a caridade, ou porque são tantos os motivos. E assim nós sabemos que tem aqueles que trabalham no caminho do anonimato, fazendo as suas escolhas, mas nascidas, geradas no íntimo do ser, com o maior sinal de pureza e de fidelidade, fazendo aquilo que gostaria. E pode ser que ela não irá receber como não recebeu de muitos aquele a qual ela se doou. Não importa, porque a proposta não é essa. Porque se fosse assim, Jesus fez tanto e teve aqueles que viraram para ele, se viraram contra ele. Mas outros irão colher os frutos a qual ela semeou. E assim somos nós. Hoje o que faz a um filho meu está fazendo a mim e vice-versa. Se não fizer a um filho meu, a um neto meu, a um amigo ou a um irmão que está sendo feito, já valeu a pena. Já é significativo. E aqui, no Livro dos Espíritos, Kardec nos convida a outra reflexão acerca da lei de causa e efeito. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus de suas leis para todos. Dizei frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizei uma verdade maior e mais geral do que pensais. Obviamente que Deus é igual para todos. Mas a pergunta volta para nós. E nós? Nos vemos, nos sentimos de igual para igual dentro da sociedade? Nós conseguimos sentir a semelhança em nós, no outro, porque somos filhos de Deus. Nós sabemos disso. Deus está em tudo, está em todos nós. Nós somos irmãos. Mas nós verdadeiramente, espiritualmente, moralmente, nos sentimos irmão um do outro. O que toca o coração daquele outro me diz respeito. A consequência, a forma de que ele está vivendo ou passando alguma dificuldade me toca o meu íntimo. Eu me sensibilizo com a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. É sentir o outro só uma forma, se colocar no lugar dele. E aí eu vou sentir literalmente no meu íntimo o quanto me pesa, o quanto me dói, ou o quanto eu me sinto de felicidade. Trazendo essa consciência é trazer Deus para nós, para a nossa vida. Saber que é Ele, esse grande, arquiteto do universo, essa grande lei maior que rege as nossas vidas, aonde Ele nos dá a possibilidade de vários caminhos para encontrá-lo, porque a liberdade que faz parte do ser proporciona que podemos caminhar livremente, muitos a passos largos, outros a passos pequenos, mas todos nós chegaremos até Ele em algum momento. A depender dessa trajetória que estamos fazendo, plantando e semeando, reconhecendo que o outro faz parte da minha vida
e faz parte do meu crescimento dentro da minha caminhada. Por isso, ninguém caminha pelo outro, né? Com o outro nós caminhamos e não pelo outro. Então Deus caminha junto conosco, nos ajudando a semear esse trabalho lindo, que dessa grande plantação, desse grande jardim, diversos que são, que compõem essa beleza que é a humanidade. E Deus está presente em tudo isso. Então todos nós somos iguais. Mas até muitos anos atrás, a gente viu que não era bem assim. A história nos remete aqui, nesse momento, a uma lembrança dolorosa, feia, história, aonde tomamos parte de tudo isso. Conhecem Rosa Parks? Quem não sabe dessa história, né? Aqui nos Estados Unidos. Só para nossas reflexões, assim aconteceu quando Rosa Parks, costureira do estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1955, recusou-se a ceder seu lugar no ônibus a um branco. Como determinava a lei, desejava chamar atenção para essa injustiça, mas não imaginava que seu ato serviria como estopim para o movimento de ativismo político de Martin Luther King em defesa dos direitos de igualdade daquele país. Marcou-se. Foi um ícone. Houve uma grande mudança a partir da escolha que ela teve. Todos conhecem a história, onde tínhamos os brancos, né, liderando, sentando em outra posição. E era regra, era lei. Quando tivesse um preto, teria que mudar de posição, sair para ceder, muitas vezes, o lugar. Naquele momento, a espiritualidade aqui nos abre, dentro do campo dos livros de Divaldo, vamos abrir um parêntese espiritual aqui, para podermos entender, porque muitas vezes nós queremos até fazer. Nossa intenção é a sabedoria, a gente sabe que aquilo seria o certo. E muitas vezes a gente não tem a coragem de desafiar, de buscar, de ceder, ou de fazer, ou dizer não. Às vezes a gente está querendo dizer não, mas sim, tá bom, então deixa para lá. Não quero briga, não confusão, deixa. A gente faz, inverte os papéis. A espiritualidade nos conta que nessa noite, Rosa foi retirada do corpo, levada ao mundo espiritual. Ouvia-se os seus questionamentos e o seu choro interno, aonde ela se sentia ultrajada naquilo que feria os seus sentimentos e os seus direitos. E ela questionava o mundo espiritual, se somos todos irmãos de Deus, evangélica que era, irmãos de Jesus, somos filhos de Deus. Por que que a humanidade não entende, não aceita isso? Ela não concordava e não sentia. A espiritualidade a prepara, consola o seu coração, deixa livres as escolhas, obviamente, lei de causa e efeito, trabalha junto com o livre-arbítrio. Ela poderia ter ou não de fazer, tomar essa decisão, era sua escolha. Mas inspirada pelo plano espiritual, aonde trazia a certeza da imortalidade da alma, porque sabemos que somos eternos, indestrutíveis e imortais, dando a certeza que todo gesto de consequência, aparentemente naquele momento, poderia ser desastroso, mas iria suportar e sobreviver e repercutir de tal maneira que a felicidade significava muito mais diante dos resultados que iriam colher mais tarde. A primeira instância foi um desastre. Foi presa, perseguida, perdeu o emprego, os seus familiares também. Porque aquele ato, né, naquele momento de rebeldia, enquanto o branco entrava e exigia, o policial não teve duas alternativas. Uma, a não ser prendê-la, porque estava, né, tirando ali a sua condição de policial, de ordem naquele momento, teria que ser obedecida. E ela foi. Aquele agressor, aquele policial, ninguém se lembra. Quem se lembra dele? Alguém sabe o nome? Não. Mas ela permaneceu na história. Ela dividiu uma situação, fez uma escolha, sofreu as consequências. Mas os frutos, outros colheram dentro da liberdade, dentro do reconhecimento de igualdade social. E a gente vê que esse resultado aconteceu.
Então, ela teve a escolha de fazer ou não, de ceder ou não. E naquele dia ela falou, não, não vou ceder o meu lugar. Por quê? Ele falou, por que está dizendo que não? Ela simplesmente respondeu, inspirada pelo plano espiritual, porque todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E é Deus nos determina que pudéssemos e temos que agir como irmãos dentro da mesma irmandade de pensamento e sentimento. Obviamente ele não atendia e não atingia aquela proporção daquela visão. Estava dentro de uma visão materialista, dentro do preconceito, e ali agia conforme a lei. Mas ela, obviamente, atendeu dentro do seu coração e fez o que tinha que ser feito. Assim como Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. Naqueles últimos momentos que antecedia a sua crucificação. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não puderes, faça e cumpra-se a sua vontade. Lógico, ele sofreu na carne a dor da crucificação, a perseguição, os maus tratos, e morreu na cruz. Mas nenhum momento ele deixou de atender à vontade de Deus. A vontade superior. Porque naquele momento falava-se e absorvia diante da alma. E os resultados, naquele gesto de Jesus crucificado, aonde a humanidade, naquele momento, experimenta que a grande semeadura tomou conta da terra. Porque o amor se expandiu com maior proporção, diante dos atos de grandeza de alma a qual nós realizamos. E os frutos nós estamos colhendo. O Evangelho de Jesus. A proposta é vivenciar à medida que vamos colhendo os frutos, porque já temos entendimento. E hoje, até hoje, tem lá nos ônibus, não sei se vocês já viram, várias fotos, né, à frente dela, em homenagem. É uma reverência que nós fazemos, porque ela teve coragem. Talvez eu não teria essa coragem, essa preparação, o desprendimento de saber que ia sofrer uma consequência naquele instante, mas o que valia para ela era uma visão do futuro, que iriam colher frutos a partir desse gesto proporcionado por ela. Então, somos gratos. Temos gratidão pela Rosa. Tenhamos gratidão. A cadeia de acontecimentos gerados a partir de uma escolha feita por uma pessoa é sempre surpreendente e complexa para ser inteiramente visualizada. Então, tudo que vai se desencadeando, gerando a partir das nossas escolhas, né? Lógico, vai nos surpreender e é surpreendente, é complexa, é muito mais, é forte. Para naquele primeiro instante a gente visualizar e raciocinar tecnicamente diante daquele ato. Muitos disseram, Rosa, você foi louca ao fazer isso. Você não deveria. Você deveria ter saído. Os próprios irmãos da própria raça, os próprios familiares, você não devia, você vai sofrer as consequências. A dor, né? A indiferença, a humilhação, porque estava olhando dentro do contexto tão restrito e fechado e egóico, que é esse que a gente olha os nossos interesses imediatistas primeiro, vamos nos livrar e o resto se vira. A visão foi de doar-se. Essa é a diferença daquele que faz pensando em receber para si, daquele que sofre ação pensando para o outro receber. É a visão do futuro. A era desse futuro, desse evangelho que se vive agora. Não vamos colher muito tudo agora. Vai vir a proporção que estamos preparados para absorver e ver a grandeza do gesto. Simples, pequeno, mas com uma importância e um significado muito profundo. No Livro dos Espíritos também, a questão se aprofunda mais um pouco. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição no futuro? Olha a resposta básica, mas profunda e nos coloca a pensar. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então não basta não querer fazer o mal. É aquela situação que Pilatos nos convida a refletir. Vou lavar minhas mãos. Ok, vou fugir da responsabilidade.
Porque é cômodo e fácil para outros, para muitos, que não querem responder dentro do ato das responsabilidades que lhe cabe. Não sabendo, não vendo, não ouvindo, a gente tá aqui. Eu não sei, não assumo compromisso de responsabilidade. Sabendo, vendo e ouvindo, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá mais para ficar sem fazer nada. Então, para aqueles que pensam que não estão agindo, não fazendo, está isento, pelo contrário. É necessário fazer o bem. É preciso fazer o bem nos limites das nossas forças, de acordo com o nosso potencial de entendimento e de condição de ação dentro do campo do trabalho. Porque muitas pessoas que só não fazem nada, mas ainda assim prejudicam aqueles também que estão fazendo, dentro da crítica, atrapalhando as boas atitudes, vibrando negativamente. Uma contribuição desse porte, impedindo, prejudica muito mais. É aquele que não faz nada, tô lá, tô sentado quietinho, Deus sabe que tem que fazer tudo. Eu não estou fazendo mal, mas também não faz bem nenhum. Anula toda a questão. Porque somente o bem vai trazer condição e gerar crescimento interior. Se quero crescer, vamos para o campo do trabalho. Gerando, trabalhando no bem, multiplicando. Porque senão nós vamos ficar estacionados. Nós vamos ficar paralisados. Não vamos gerar crescimento. Então, essa é a proposta aqui, que ele nos convida para realizar. O princípio da responsabilidade inevitável. O princípio que afirma que nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que oferecemos à sociedade, consciente ou inconscientemente. Os exemplos que apresentamos poderão mudar a conduta de muitas pessoas que nem mesmo conhecemos, uma vez que somos sempre observados. E seremos, então, responsabilizados por essa influência, mesmo sem termos tido a intenção de o fazer. Quem nos diz isso é Augusto Cury, filósofo, escritor, professor, pedagogo. Ele tem uma ampla conhecimento dentro dessa área e realmente vem de encontro à lei de causa e efeito, Vem trazer esse nível de responsabilidade que nós precisamos atingir. E será inevitável a nossa colheita. E aqui nós estamos sim constantemente sendo observados. Porque quando dentro das questões do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, influenciam os espíritos nas nossas vidas muito mais do que supondes. De ordinário são eles que nos influenciam. E assim nós somos influenciados para o bem ou para o mal. A depender do caminho e da nossa sintonia vibratória, podemos estar acolhendo várias influências. E as nossas atitudes e ações vão repercutir e, obviamente, nós estamos sendo observados pelo plano espiritual, pelos companheiros desencarnados e por encarnados. A nossa conduta vai dizer, e podemos trazer aqui como objeto de estudo, que seremos avaliados pelas nossas ações. Quantas vezes nós já vimos na mídia ou presenciamos pessoas em atividades suspeitas, em condutas irregulares, e a gente olha assim, meu Deus, o que é isso? O que é que essa pessoa está fazendo? Que exemplo está dando dentro da sociedade? E se não, dentro do próprio lar. E ali a gente fica, e seremos então responsabilizados, porque nada fica sem acertos de conta. Tudo iremos responder. Se não hoje, amanhã. A nossa conduta precisa ser revista muitas vezes dentro do posicionamento, porque nós estamos olhando só para nós dentro do sentido egóico. E é isso que Divaldo vai nos dizer dentro dessa reflexão. Ele explica que o sentido de parceria, de acompanhamento e de dependência no grupo social não diz respeito aos conflitos e aos medos de crescimento, mas uma necessidade de ajuda recíproca, de participação no grupo, de vida em ação, de união, de interesses em favor de todos. Então, os nossos objetivos de plantação não pode ficar só dentro desse sistema egóico que sou eu, é para mim, eu somente. Temos que ver que temos que partir para um campo de ação mais amplo,
aonde os resultados se desdobram dentro da massa que busca, através dos exemplos que nós estamos dando, fazer valer esses exemplos, imitando, influenciando para a causa do bem. Então essa era a proposta de Jesus ao trazer os seus ensinamentos, que aqui pudéssemos repercutir, né, trazer esse grande eco de amor para que a humanidade toda se beneficiasse, usufruísse dos ensinamentos de Jesus. E só há um campo de ação dentro desse grupo chamado família, chamado sociedade. Preparamos dentro do contexto familiar, aprendemos os valores agregados a tudo isso, do sentimento maior, da célula de amor, que é a família, para podermos partir para uma sociedade levando e distribuindo os verdadeiros e saudáveis valores de amor construído no recinto sagrado chamado família. Como aprender a amar aquele que está dentro do contexto social, se eu ainda não sei me amar, se eu não amo aqueles que estão próximos e próximos de mim? Aí é o que ele coloca, né? Então temos que haver esse trabalho de parceria. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus, constitui a máxima da verdade. Porque se eu não me amo o suficiente, dentro desse contexto de amor desprendido, de doar-se, de reconhecer que o outro possui a centelha divina nele também, como amar aquele que está lá, naquele momento, como Jesus coloca, né? Aquele que está ali naquele momento de uma situação difícil, aquele que praticou um ato vergonhoso, aquele que é considerado, né, o prejuízo da sociedade. E aí a gente vai naquele que assassinou, naquele que estrupou, naquele que fez aquilo, tanta maldade. Como reconhecer que ele é meu irmão? Porque é duro. Nós sabemos, né, intelectivamente, nós sabemos aqui, na nossa consciência, mas sentir que aquele que praticou o mal, ele também é o meu irmão. Porque somos todos filhos do mesmo pai. Então nossas ações precisam reproduzir sentimentos capazes de ir modificando essa sociedade, preparando o terreno. Essa é a obra do grande jardineiro que vai influenciar outras sementinhas e continuar resistindo, porque as estações vão passando e a depender da estação, nós sabemos que as plantas sofrem pela falta de chuva ou excesso de chuva. Precisa haver um equilíbrio e ali quem é que dá esse equilíbrio, esse tom, esse colorido, para que ela possa, é o grande jardineiro da vida, ensinando aos pequenos jardineiros. Se é tempo de colher, vamos colher. Se é tempo de plantar, temos que plantar. Se é tempo de regar, de adubar, de cuidar, nós temos que fazer. É a sabedoria do sentimento, para não perder e não se perder-se diante das coisas, das ações e da atitude. Porque o mundo, muitas vezes, é cruel. Mas nós não podemos atender e devolver na mesma crueldade as atitudes e as ações. E aqui é o egoísmo, né? Nos momentos em que dedicam atenção doentia a si, caem no egoísmo, acabam prejudicando a coletividade por desconsiderá-la a fim de atender seus interesses pessoais e em outras circunstâncias, quando deveriam atentar para seus valores e suas crenças, inquietam-se em atender os apelos da sociedade, buscam agir conforme o modismo. Então, quando a gente percebe que os nossos interesses, da nossa semeadura, da colheita, está baseada no egoísmo, tenhamos cuidado. Vamos refletir e voltar às primeiras lições do Evangelho, porque tudo irá refletir em nós. Porque se dentro da sociedade tudo é moda, todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer, eu vou querer. Mas aí vamos questionar, é bom para mim? O que eu fizer irá repercutir no meu próximo? De que forma? De que maneira? Aí é o olhar cuidadoso e atencioso daquele que simplesmente não está plantando ou não está fazendo porque todo mundo está ou que está fazendo da mesma forma. Boa, Marisa. Maria vai com as outras. Mas simplesmente porque entende aquilo que já está fazendo. Já tem essa condição. E não age dentro dos interesses imediatistas do agora. Vou plantar porque eu estou igual criança. Bota a fruta lá e todo dia vai olhar se já amadureceu.
e aquela inquietação, né? Aquela angústia porque não vê o resultado. E aí quer comer a fruta antes da hora, tá verde, não tem o sabor e ali joga fora, desperdiça todo o trabalho de um tempo grande. E qual seria a solução para o combate de tudo isso? O primeiro, o egoísmo deveria ser eliminado, pois conforme nos alerta a obra do Livro dos Espíritos, na questão 903, ele é considerado a chaga da sociedade, de onde derivam todos os males. Ponto básico que nós sabemos que temos em nós que modificar. E em segundo lugar, a opinião do grupo social não poderia ter tanta importância a ponto de sufocar os valores e princípios morais do indivíduo. Porque aqui a gente deixa, como diz Marisa, literalmente de ser Maria, vai com as outras. Vamos agir de acordo com a nossa consciência, daquilo que nós já sabemos que precisamos fazer. Vamos dar justamente a importância e o valor diante do ato ao qual eu estou realizando, sem esperar reconhecimento do outro. Né? E aqui, finalizando, temos uma historinha simples e pequena também, para podermos resumir a lei de causa e efeito e trazer um significado positivo dentro das colheitas que nós estamos propondo a receber agora nesse final de ano, em 2013. Tudo que nós plantamos em 2013, com certeza, se já não recebemos, iremos receber em 2014, 2015, é só saber aguardar. Aguardar com o sentimento e a posição do pensamento positivo, do amor que cresce naquilo que nós estamos almejando alcançar. Tudo chega a seu tempo. E vamos colher, né, os nossos frutos, saborear os nossos frutos. E aqui, essa tribo Ubuntu, não sei se vocês conhecem, tirei da internet, tem várias reportagens sobre essa tribo. É interessante os seus costumes, a sua visão, a sua crença, mas um ponto em comum aqui nós vamos encontrar. Porque já sabemos que o primeiro ponto que traz essa igualdade é que somos filhos do mesmo Pai, filho de Deus. Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas. Por quê? Eles têm essa visão de entendimento, de igualdade, de semelhança. Por quê? Trouxemos aqui essa história para refletir. Conta-se que um antropólogo buscou, né, dentro das suas pesquisas, já como cientista, sair do ponto que estava dentro da sociedade, aonde conseguiu chegar, homem, né, de negócios importantes, homem que da primeira geração da tecnologia de ponta, que entendia tudo da tecnologia, estava um pouco insatisfeito, porque já tinha experimentado de tudo. Cansado da rotina da sociedade, da cidade grande, estafante, de possuir o primeiro carro da marca superior ao qual ele considerava, né? Carro veloz, custava X. Então, gostaria agora de não mais fazer cruzeiros e viagens para a Europa, para isso, para aquilo. Para o Brasil era a última opção dele. Mas ele conta que ele quis diversificar e que chamou a atenção diante de um folheto, de uma reportagem que ele havia visto sobre essa tribo. Ele falou, vou lá ver, quem sabe terei algo a passar, a ensinar aos nossos irmãos selvagens. Alguma coisa que pudesse eu estudar e trazer outras informações que iriam acrescentar no crescimento daquela tribo. Ele achava que viver da forma como eles viviam era dolorosa, cruel, porque não conheciam a TV de plasma. Não tinha a civilização, no modo geral. Não tinha o iPhone, o isso, o aquilo, ai, nenhum desses, né? Não gemiam. Então, ficava assim, como pode uma era dessa e não ter... Era inconcebível. E aí ele foi. Durante 6 meses, teve essa proposta de estudo e análise com essa tribo. Fez suas anotações, chegou às suas conclusões. E, faltando alguns momentos para partir, seu voo, tinha que esperar o carro. Ele falou, tá vendo como é que nós precisamos de superjatos, aviões, porque terei que esperar 2 horas. O homem que nunca esperou, fez-se se esperar, mas nunca esperou por ninguém. Teria que esperar 2 horas até a condução chegar para levar a cidade mais próxima para a sua viagem. E ele pensou, bom, eu vou, nesse último momento,
aqui essas crianças que estavam brincando em volta das árvores, abraçada às árvores das suas brincadeiras de criança. E ele ficou a imaginar, vou propor aqui, criança, enquanto espero o meu transporte, uma brincadeira. E aqui buscou na sua mochila, tinha várias guloseimas ali e ele disse, olha, tem uma proposta, uma brincadeira, vou colocar esse cesto de guloseimas aqui, nessa árvore X, vocês vão ficar à parte, quando eu der o sinal de largada, irão todas, né, em direção ao cesto, e quem chegar primeiro leva de presente todo esse cesto de doces. As crianças, o seu intérprete, passando as informações, as crianças concordaram. E para sua surpresa, quando ele falou, podem partir, todas deram-se as mãos e de um só impulso e de um movimento correram até a árvore. E lá, cada uma foi pegando e foi dividindo as guloseimas. Ele parou, olhou e seus olhos se encheram de lágrimas. E ele pensou, de duas uma, ou eu não teria feito essa proposta, ou eu não conheço nada dessa tribo. Eu nunca vi igual. E ele foi mais além, instigando aquele sentimento de criança. Mas crianças, por que vocês fizeram isso? Se uma poderia ser a ganhadora de todo esse cesto. E elas responderam, como? Ficar feliz em ganhar alguma coisa se as demais ficariam infelizes? Tio, nessa linguagem nossa, né? Ela disse, sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas. Entendemos que somos o que somos porque somos irmãos uns dos outros. Porque todos nós somos o que somos porque Deus é o nosso Pai. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então que essa mensagem, que possamos levar, né, para o nosso sentido de Natal, que nós precisamos um do outro. Precisamos dessa escola, precisamos semear, continuar a nossa semeadura. Não importa as tempestades, os desafios que a vida nos apresente.